Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui felizes, agradecidos e juntamente com a nossa querida espiritualidade amiga, que nos acompanham sempre, os nossos amados tutores que nos acompanham, e nesse momento a gente possa ser envolvidos pelos espíritos amigos dessa casa, que eles nos abracem, nos aconcheguem e a gente possa estar harmoniosamente fazendo esses estudos. Passar a palavra ao Denilson Genérico. Mas não, gente. Dá para perceber que é um Denilson genérico, né? O original está lá em França, lá no mar. Aquela assessoria para manter. Oi? Qual é o item que está? Vamos lá. Bom, então hoje nós vamos terminar aí de fazer a reflexão em cima do Pai Nosso, né, da oração dominical. Nós vamos ler o item 6 e o item 7, né, para poder terminar. A página A gente possa fechar. 269. Hein? A página é 269 do livro 5 milhões. 246. Hein? 246 do outro. Tá bom? 246. Então vamos lá, né, gente? Para a gente poder dar continuidade aí na Não nossa. nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões do Espírito Santo e tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando os maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar. Em nós mesmos está a causa primária do mal e os maus espíritos, mas não fazem porque aproveitar dos nossos pecadores viciosos e que nos entretêm e nos tentaram. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação do mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que nos atrai, ao passo que o bem os repele. Deixa-se adiante prece pelos obsidiados. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, portanto, o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo suas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Preza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamos-nos perante a tua sabedoria infinita. Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabe o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas,
pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em particular, missionar para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Pai Celestial, Jesus, amigo, nosso eterno Rabi, a essa espiritualidade amiga que nos recebe, gratidão. Gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, tentando agregar, Senhor, em nossas vidas, um aprendizado que nos caminhará, Senhor, para a retidão, para o caminho do bem, Senhor, para que possamos deixar o homem velho para trás, Senhor, e praticarmos o amor que Tu nos ensinaste. Envolva os nossos corações, prepara o nosso terreno do coração, Senhor, para as Tuas palavras, nos oriente nos ensinamentos desta noite, para que o entendimento seja perfeito a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor, por todo esse trabalho. Gratidão, Senhor. Gratidão e gratidão. E que assim seja. Coisa, bem-vindo. Existe um ditado, né, popular, de todo, que diz o seguinte, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem é. O ditado é esse, né? Que me corrijam aí se não foi isso. Mas diga-me com quem andas, que eu te direi quem é. Só que, na verdade, esse ditado foi feito uma revisão dele. Porque o correto seria dizer o seguinte: diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Porque, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou eu, o que sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Esse é o processo, a busca é essa. Porque, da mesma forma, como ele coloca aqui, não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Então, é como se, até tem uma observação aqui embaixo, que é interessante, uma nota, né, de Allan Kardec, que diz o seguinte: algumas tradições dizem, não nos induzas à tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação promana de Deus, que ele voluntariamente impede o homem ao mal. Ideia blasfematória que gloriaria a Deus, lá. Nós sabemos que de Deus, pelo menos até onde a gente sabe, de Deus não promana o mal, de Deus não faz o mal. A gente já sabe disso, porque Deus é soberano amor, é soberano justiça, etc. e tal. Então ficaria realmente incoerente a gente fazer ter esse tipo de concepção, de que o Criador é o gerador do mal. Na verdade, Deus não é o criador da providência divina, Deus não é o gerador do mal, em hipótese alguma. Mas se o mal existe, então ele teve que ter uma causa. Ele passou a existir devido a quê? Aí a gente começa a pensar e chega à conclusão que se o mal existe, é porque muitos de nós deu guarida a ele. Deu, no momento lá da escolha, começou a descobrir entre as coisas boas e as não boas e tal, achou melhor escolher as não boas. Achou melhor muitos de nós. Porque tem um grupo que optou pelo bem. Tem um grupo que optou pelo, apesar de ter passado por inúmeras situações, mas optou pelo bem. Muitos de nós fez a opção pelo mal. E o mal se implantou. E o mal passou a constituir, e está aí, nos dias de hoje, né, as situações complicadas que nós estamos vivendo e tal, a nível de planeta, e a gente fala assim, pensa que é só no nosso lugar, não é não. O mundo inteiro, o planeta inteiro está numa revolução, num processo aí muito intenso, né, de situações complicadas. A gente precisa fazer muito esforço para perceber isso. E ele está aí, e a gente pede na oração dominical que
não nos deixeis entregue à tentação, mas livra-nos do mal. Aí a gente roga, a gente cria uma coisa e roga a providência divina que nos livre dela. Compete à providência divina essa libertação, compete ao Criador desse trabalho, compete a Deus essa situação, esse processo de nos livrar de uma coisa que nós mesmos criamos. Compreende? Vamos começar a pensar. A gente sabe que nós não cometemos pecado, né? Nós somos pecado. E essa encarnação, as reencarnações são oportunidades que o Criador nos dá para que a gente possa se melhorar. Então, se eu não cometo pecado, mas ele mora em mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me libertar de tudo isso. Então, assim, se eu gosto de beber, mas eu não posso, eu tenho que ter força. É isso que a gente pede a Deus. Senhor, me dá força para que eu não caia nas minhas tentações. Se eu gosto de falar mal de alguém e teve uma oportunidade, Senhor, me dê força para que eu não caia nas minhas tentações, para que eu não seja tentado aqui na vida. E aí quando ele fala dos espíritos maus, né, que se aproximam da gente pela nossa mente, ele só potencializa o que nós temos. Se a gente, dentro da nossa casa, se a gente não limpar a cozinha, o que vai acontecer? Vai encher de mosca, vai encher de barata. Mas eu posso matar todas as moscas e todas as baratas? O que eu tenho que fazer? Limpar, manter limpo. Porque qualquer sujeira, elas vão pela sujeira. Elas não vão porque elas gostam de mim ou porque elas estão de sacanagem comigo. Não, elas vão por causa da sujeira. E os espíritos que estão desencarnados, que são pessoas como nós, que quando desencarnaram, tem essas tentações também, o que eles fazem? Eles se aproximam da gente. É sintonia. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pedir para ir no centro espírita, em algum lugar, para tratar esse irmão. Ele vai ter a oportunidade dele ser tratado se ele quiser. Mas eu não posso ficar atraindo isso para mim. Aí eu vou dizer, mas foi fulano que fez, não fui eu. E como nós fazemos isso? Oração. E como o Miraldo falou, nos conhecendo. Se eu sei que eu tenho pavio curto para certas coisas, enquanto eu não me dominar, enquanto eu não ressignificar aqueles sentimentos, eu vou evitar passar por aqueles lugares, falar com aquelas pessoas, até eu me reequilibrar. Porque não é ninguém que me causa as coisas, sou eu mesmo. E vou te dizer para vocês, é muito difícil. É muito difícil. Você conviver com pessoas que tiram de dentro de você o que você tem de pior. Ah, fulano me imitou. Não, eu tenho uma imitação e por causa de um acontecimento eu coloquei para fora aquilo que eu tenho. E fazendo isso eu baixo minha vibração. Então, na oração eu peço, Senhor, dá-me força para que eu não caia nas tentações, porque eu sendo tentada e eu fazendo aquilo que eu não tenho que fazer, é pior para quem? Para mim as consequências são minhas. Ninguém mais é responsável por isso. Então, Senhor, ajuda-me para que eu não caia nas tentações, minhas tentações. Para que disso não advenha mal pior para mim. Então, eu tenho que... mas eu fiz porque fulano mandou. Não, você é responsável por você. Quando a gente vem para uma reencarnação, nós viemos com mais medo do que quando a gente
sei se eu vou dar conta. Eu não sei se eu vou ressignificar esses sentimentos em mim. Porque se eu pratiquei o mal lá atrás, contra outras pessoas, é porque eu ainda tinha esse mesmo sentimento que eu tenho hoje. Por isso é que as leis, elas são feitas para reprimir os crimes que já aconteceram. Então a sociedade, ela vem, a própria sociedade nos ajuda, porque ela vem fazendo as leis para que a gente não caia nas tentações. Olha como Deus é bom, gente. Né? Olha como o Criador é maravilhoso. Mas eu tenho que usar de todo esse... O que nós estamos fazendo aqui? Estamos orando pelo povo também. Nós estamos orando principalmente por nós mesmos. Para que a gente possa sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando a gente veio. Pelo menos com mais conhecimento e mais transformado. Só eu estou falando, né? Do Roberto, né? Mas é quando a gente fala nossa mente é muito dualística, né? A gente fala, é sufocante isso, mas a gente vive nas comparações. O tempo inteiro, se a gente abrir uma rede social, a gente está comparando. Então isso move as nossas emoções. Os aspectos comparativos nos causam arrepios, causam tristezas, temores, Então quando a gente fala o bem e o mal, a gente está criando dois objetos iguais. Esse aqui é o bem, esse aqui é o mal. Só que o Espiritismo ele nos dá um esclarecimento muito bacana, porque se Deus criou o bem, Deus criou o universo, e o universo caminha, e Deus é a inteligência suprema, o mal ele está onde? Está nas nossas imperfeições. O mal é aquilo que, ele não é o contrário, ele é aquilo que para, aquilo que cria um obstáculo temporário, durante algum tempo só. O mal é tudo aquilo que não celebra o bem, né? Não celebra o bem, mas ele não é uma peça diferente, ele está contido ali, só que de forma pausada, de forma que nós sofremos, né? Então a forma interessante da gente entender o mal é a gente entender o seguinte: o mal ele tem utilidade no nosso progresso. Então a partir do momento que eu coloco o mal como um objeto tão grande quanto o bem, eu estou potencializando esse mal. Eu estou colocando ele numa situação de ênfase. E eu acho que não é necessário a gente fazer isso. Né? Então a gente não tem necessidade de fazer isso. A gente precisa colocar o mal apenas como um obstáculo, uma imperfeição. Porque se a gente olhar por esse prisma, a gente fica mais tranquilo. A gente aprende a nos suportar. Né? Primeiramente, a gente aprende a entender os problemas dos outros, as dificuldades que os outros têm. Porque se eu colocar o mal como um objeto, aquilo aí vai virar uma pedra na minha frente. O pior, né? Eu vou tropeçar nela o tempo todo. Porque a gente fala que o mal, o pecado, é prazeroso, né? É porque nossa mente é assim, ela tá otimizada nessa terra para resolver os problemas. Nós vemos aqui resolver as coisas. Então, como é que o nosso sistema operacional funciona? Otimizado para encontrar o problema. Se nós viemos resolver problemas, nós temos que detectar os problemas. Então, a nossa mente, o tempo inteiro, está buscando, de forma indireta, tá? Inconsciente, os problemas. Só que os problemas, eles não podem vir, eles são feitos para serem resolvidos. Nós apenas temos que detectá-los e resolvê-los. Só que, por isso que as coisas, né, de teor negativo, elas são mais vistas. Mas isso é por causa de uma situação natural nossa. Não é porque a gente é ruim, a gente nasceu, nós somos criados de cabeça para baixo, porque Deus fez assim. Não. É porque nós temos que cuidar daquilo que ficou para trás.
E a gente tem que encontrar isso, né? Quando a gente encontra. Está presente hoje. Gente. Exatamente. Então a gente resolve essas coisas. Resolveu? Pronto, dá o próximo passo. Né? Agora, se a gente der ênfase, se a gente prestar muita atenção, a gente começa a prestar atenção no outro. O último parágrafo ali desse item 6, ele fecha muito bem essa questão para a gente. Dentro de tudo isso foi comentado quando ele fala: o mal não constitui para ninguém, olha só a força da coisa, para ninguém uma necessidade fatal. E só parece irresistível aos que nele se comprazem, que têm prazer de fazer mal. Aí parece ser uma coisa irresistível, que torna-se também um vício. No livro Ideal Espírita, a gente olha, o espírito é criado simples e perfeito. A imperfeição já é próprio do movimento da imperfeição, você cair no erro. E no livro Ideal Espírita há uma questão que é muito interessante, que é a diferença entre o erro e o mal. Se você é um estudante de medicina, invariavelmente você vai cair no erro, caso você queira agir como médico. No entanto, se você vai aprimorando a sua capacidade de conhecimento, a possibilidade de distinguir o erro se torna abrangente. Então, se alguém consegue distinguir o erro e cai no erro, já começa a ser maldade. Você pode ter algum desvio, e o que acontece com a gente no momento de ira, no momento de impulso, a gente dá aquela resposta, mas depois a gente começa já tá numa escala onde a reflexão não é somente necessária, a reflexão já se impõe para a gente. É como se fosse um brilho, um esclarecimento. Então, a partir do momento que você já está errando, sabendo que está errando, se coloca lá no livro Ideal Espírita, a nós de nos questionarmos se isso já não é maldade. Talvez a gente possa tentar ilustrar também um pouco essa ideia da seguinte maneira, né? Vamos imaginar que cada um de nós carregue um semáforo na existência. As três luzinhas, né? Verde, amarelo e vermelho. Então a gente carrega esse semáforo. Para alguns de nós, ou quando a gente fala em nível de alguns de nós, não estou falando de nível social, a gente está falando da questão do mal. Tem aqueles que vivem de luz verde acesa. Está liberado para fazer o mal, se compraz com o mal, tem prazer de fazer. Para muitos de nós temos a luz verde, mas já temos uma luz amarela, que é a luz da atenção. Embora a gente faça, mas a luz amarela se acende e chama a atenção. Olha, atenção, porque tem alguma coisa aí dentro disso que o Diogo colocou que é muito pertinente mesmo. E tem aqueles que já estão no nível de luz vermelha, aonde eles não fazem nada. Eu lembro, pegando o que o Caetano falou, um dos livros de André Luiz é muito interessante, falando que o mal é essa pedra. Porque André Luiz fala que o mal é perda de tempo. Imagina você ser um matemático, você já sabe que é acerto, você vai querer realizar a equação da melhor forma. Se você fica insistindo no mal, uma equação poderia gerar, de repente, grandes benefícios. Isso tudo aqui é equação, né, gente? Lâmpada acesa, ar-condicionado, estrutura daqui que antes tinha uma viga aqui. Aí algum engenheiro teve que fazer um mecanismo para aguentar o telhado. Então, assim, a possibilidade da gente solucionar problemas, isso aí de alguma forma é o bem, inclusive os nossos problemas íntimos, porque eu gosto sempre de pesar essa parte. Isso daqui é como se fosse uma experimentação de vivência de algo que nós já programamos, e as sensações no outro mundo são sensações muito mais vívidas, muito mais fortes. Quem frequenta uma reunião mediúnica às vezes percebe o sofrimento dos espíritos. Então a gente vai, o bom é a gente já ir percebendo
o que em nós pode ir mudando? Né? Nesse sentido da perda de tempo, e a gente reflete lá no plano espiritual, quando a gente tiver com a mente mais aberta, aí sim a gente vai cair numa ficha que talvez seja pesada, assim, quanto tempo a gente perdeu? Acho que essa expressão perda de tempo, ela define bem para a gente essa... Oi? 6 metros. 6 metros? Vamos lá. Eu acho que essa expressão perda de tempo realmente fala muito alto, né, dentro da gente. Ficar perdendo tempo com isso realmente não conta, né? E a gente, só para concluir o último parágrafo, ele coloca assim: desde que temos vontade para o fazer, ou seja, fazer o mal, também podemos ter a de praticar o bem. Porque a vontade é a mesma, não muda nada, é a mesma vontade. Se eu tenho a vontade de fazer o mal, eu também tenho dentro de mim a vontade de fazer o bem. Mas por que eu não faço o bem? Por que eu não faço? O que me impede de fazê-lo? Depois ainda... está escrito que eu estou respondendo aqui. Ok, obrigado. Agora é com vocês. Vamos lá. A gente tem que sair da zona de conforto para poder fazer o bem. Oi? A gente tem que sair da zona de conforto. Zona de conforto. Explica pra gente aí, essa zona de conforto. Fica essas mangas e trabalhar. Gente, acho que o Chico definia bem essa coisa, né? Que ele dizia o seguinte: aos outros eu dou o direito de fazerem o que quiserem. Eu dou o direito de fazerem o que quiserem. A mim, eu dou o dever de fazer o melhor. Não estou dizendo exatamente a frase, mas é mais ou menos isso. A mim, eu dou a obrigação, o dever de fazer o melhor. Aos outros, cada um faz o que quer, faça o que achar melhor, tem as consequências, arque com elas e vamos em frente. Né? Então, essa coisa de fazer o bem, né? Eu acho que esse último parágrafo é maravilhoso, porque ele bota: pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Gente, porque é tentador mesmo. Eu costumo dizer o seguinte: derrubar uma casa é a coisa mais fácil do mundo, precisa ser técnico. Para derrubar, precisa ser técnico. Chega lá, mete a marreta, sai quebrando tudo, embora, sai da frente para não cair em cima, enfim. Agora levanta a casa, construa a casa. Da mesma forma o relacionamento, né? Oi? Da mesma forma o relacionamento. Às vezes uma mentira, hoje em dia em tempos de deepfake, a pessoa pode fazer um vídeo qualquer e acabar com o relacionamento. Isso é complicado mesmo. Então a gente vê que o negócio é bem sério, não. Mas aí vem um consolo pra gente, tá? Oi? Vem um consolo pra gente aqui, tá? Reencarnar é desafio. Tanto que nas reuniões mediúnicas, os espíritos, né, que já estão acostumados ali, né, com as perseguições e tal, eles sabem lidar muito bem com isso. Eles não querem subir no palco da reencarnação. E aí, vamos consertar. Você vai querer reencarnar, você vai precisar reencarnar. Você vai ter que se encontrar com seus amores pessoalmente. O que ele faz? Quero não. Seja mundo, né? Porque não é fácil, não. Você está na indumentária corporal, perecível, né? Repleta de reações químicas, hormonais, dores. Porque a gente é assim, ó.
tempo todo. Tem dia que, né? Tem dia que eu vou lá para a academia com vontade de malhar. Nossa, é raro isso. Mas tem hora, a maioria das vezes ele está com preguiça. Né? Aí começa, porque na verdade a gente só produz a endorfina, o serotonina, comigo toda depois que faz exercício. A gente não consegue produzir antes. Nossa, quando eu chego lá com uma preguiça, uma vontade de ir embora. Ai, meu Deus do céu, podia estar bem chovendo para mim no Minas. Aí chega lá depois, na hora que sai, nossa, tem que voltar aqui amanhã. Me sentindo tão bem. Mas por quê? Porque a gente só vai produzir a substância, né, do prazer, depois que faz exercício. Antes não tem substância. Então eu sabendo disso, aí vendo que o Espírito é interessante, né? Ela elucida a nossa mente para a gente entender, né, o que o Diogo acabou de falar. Porque a gente não pode perder tempo ou pensando naquilo, meu Deus, estou com preguiça, mas depois que eu fizer, vai melhorar. Então faça. Faça que é melhor. É igual o prazer da caridade, da doação a uma pessoa desconhecida. Você libera o ocitocina, né? A mulher, quando ela está prestes com a criança, ela libera uma grande quantidade de ocitocina. Por quê? Porque ela não conhece a criança. Ela está 9 meses com aquele negocinho mexendo na barriga, dando joelhada, mas ela nunca viu. Então, essa disposição que ela tem de amar uma criatura completamente desconhecida até então, que ela só vai ver essa criança quando ela nascer, ali ela está tendo amor incondicional por uma. Ela não sabe como é que vai ser. Muitas vezes não sabe nem se homem semana. Porque os exames às vezes não detectam. Né? Aconteceu isso com a gente, eu em casa. Só foi descobrir que o garoto era um homem depois que nasceu, porque dizia que era menina, depois um exame fez que era menina, sei lá, escondeu lá o negócio lá. E minha sogra doida para saber o que era. Só fomos descobrir no dia. Nasceu menina, já tem um nome, já botou o nome, já tinha o nome de menina e tudo. Eu ria mesmo. Mas eu quero focou uma coisa ali que ele falou, a questão da academia, não é só ele não, que eu faço parte do bloco também. Ele vai às vezes, eu vou todo mundo junto. Então, estou falando da academia todos os dias. Eu vou para o Pilates todos os dias sem preguiça. Tanto que eu já consegui lá o seguinte, eu venho aqui por obrigação, não por prazer. Gente, porque na verdade o que acontece é o seguinte, fazer o melhor para a grande maioria de nós é esforço, não é prazer. Fazer o bem para a grande maioria de nós é esforço, não é prazer. Mas faz parte do processo, porque num belo dia qualquer, na eternidade, a gente vai chegar ao momento do prazer, de fazer o bem, de amar o próximo, de ter para com ele compaixão, indulgência, assim como temos conosco. Porque é esforço para a grande maioria de nós. Porque faz parte do processo nosso histórico, da multiplicidade de existências, do nosso currículo existencial. A grande maioria, nós temos que reconhecer, não foi uma caminhada de flores, foi uma caminhada de dores, tanto para a gente como para os outros. Então, a gente praticamente se acostumou, né? Vamos dizer que a gente está acostumado a essa situação, até reverter tudo isso, até a gente transformar tudo isso. Era o que Paulo dizia, né? Paulo falava, Senhor, tudo que eu quero, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a palavra de Paulo, eu estou falando de Paulo, tá? O grande, talvez na história do cristianismo,
são as duas grandes transformações da história do cristianismo. Maria Madalena, né? Transformações, me ajuda, Diogo. As duas grandes transformações do cristianismo. Maria Madalena e Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo. Foram as duas grandes transformações da história. E, no entanto, ele ainda dizia isso: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, imaginemos, se Paulo falava isso, por que Miraldo não vai falar, né? Até o nome já é diferente, Paulo, Miraldo. É uma situação assim que eu fico pensando: somos criaturas de Deus. Automaticamente temos no nosso DNA Deus. Deus está presente no nosso DNA. O mal não é obra de Deus. Eu fico pensando assim, é uma reflexão que eu fico fazendo: até quando a gente vai carregar o que não é de Deus na gente? O que não é de Deus. Já está no nosso DNA o que não é do nosso DNA. O que não é do nosso DNA. Até quando a gente vai viver nessa ignorância de carregar isso com a gente? Quantas existências mais serão necessárias para que tenhamos essa convicção de que somos criaturas de Deus e que temos dentro de nós Deus. A essência divina. A essência divina. O fluido cósmico. Ele é em nós. Eu acho interessante, sim, como o Marcão falou, quando a gente fala que é Deus, inteligência suprema, causa primária, todas essas coisas. Aí no final do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec está perguntando, os Espíritos perguntam para Kardec e falam assim: ó, para aí, fica aí, senão não vai adiante. Contente-se, meu irmão. Porque a gente pensa assim: inteligência suprema. A gente tem inteligência, mas não é suprema. Então, assim, a gente tem essa marca. Parece que em algum momento nossos olhos brilham e encontram soluções, e essa inteligência está apontando para alguma inteligência suprema ou superior, mas depois essa inteligência vai se apagando, e aquilo que é mais físico se sobrepõe, e a gente acaba guerreando. Eu lembro do capítulo lá da destruição, que fala da guerra, que sempre para mim foi uma contradição, mas no Livro dos Espíritos é muito interessante, que fala que a guerra traz o progresso e a liberdade. Aí você fala assim: então vamos fazer guerra, né? Progresso e liberdade. Mas assim, a guerra, a definição, é a predominância do espírito animal sobre o espírito evoluído, sobre o espírito. Então a gente fala assim: então a gente vai crescendo também, parece uma espécie de guerra interna. Nossa mente fala assim: isso não pode, é a tentação. Mas o Chico tinha uma palavra para a tentação que eu acho que é brilhante. A tentação é aquilo do qual nós fugimos, pedindo assim: por favor, me pega. Me pega. Dá só uma mordidinha. Essa é a tentação. Então, assim, mas. A gente corre assim. Câmera Mas assim, nossa inteligência também tem um delay. No momento que você pega pela tentação, a gente fala assim: ah, é só uma mordidinha. Mas depois que o raciocínio está lá na frente, olha e a cabeça fala assim: por que eu fiz isso? Você pode pegar qualquer pessoa que usa entorpecente, a pessoa se vê tentada naquilo. Se a gente botar alguma coisa de droga aqui, para a pessoa que já teve experiência com droga, com cocaína, aquilo para ela é uma tentação tremenda. Para a maioria de nós, é apenas um pó ali que a gente vai pegar a barreira, jogar no lixo e aí vai. Então, assim, é uma luta constante. Mas o que conta muito, que eu acho muito interessante, é o arrependimento. É a capacidade que você vai olhar, em algum momento você vai ter que ter integridade consigo próprio. Eu agi mal, eu me equivoquei nisso. Porque chega uma hora que a realidade se coloca na frente da gente como um espelho. Para quem faz palestra, tem hora que é um tormento, porque você fica falando de coisas que são bonitas, você sabe que sai da sua boca, mas na sua cabeça fala assim: aham. Eu fui dar uma palestra, e no dia da palestra, uns 3 dias antes, o pessoal ligava lá para casa, procurando minha avó. Mas minha avó já tinha desencarnado há 1 ano, uns
9 meses. Aí eu falei, minha mãe atendeu, foi grossa, depois eu peguei o telefone, aí eu falei assim, também vou expressar minha grosseria. Aí eu peguei, minha senhora, olha só, você sabe que você está ligando para uma casa, uma defunta, ela nem morava aqui, você não sabe o sofrimento que está gerando, mentira, não está gerando sofrimento de ninguém. Mas eu fui grosso aí. Aí depois eu falei, gente, essa semana tem palestra. Amar o próximo como a si mesmo. E ela só está fazendo o trabalho dela, que botaram ali. Eu falei assim, meu Deus do céu. Sabe, a gente, outro dia também, aí estava uma mãe com um filho, aí eu estava com pressa, ela querendo vender as coisas dela, aí eu passei correndo, falei, a gente finge às vezes que não vê, porque eu acho muito interessante o que um pensador uma vez falou. A gente se nega a ver as misérias nas ruas, como o livro dos Espíritos falam, porque é um esclarecimento de como a nossa sociedade ainda é. Mas o Zé te colocou, sair dessa zona de conforto. Zona de conforto. A gente tem que Aí eu passei, estava lá na frente, aí depois a ficha caiu. Você negou de comprar uma jurubinha. Aí eu voltei, aí perguntei, você está vendendo, né? Se a gente ainda abre o vidro, tá legal, pelo menos para dizer não obrigado, né? A gente já está no nível, Tá no nível, né? Já somos muito vidro, obrigado. Né? Você joga energia, Bom, hoje não. Você dá uma esperança, de repente é outro dia. Aí eu lembrei aqui de um episódio do Chico, para fazer concluir, como que é o nosso processo, gente, é um processo de esforço. O Chico, uma certa feita, ele indo apressado do trabalho, encontrou uma senhora que queria falar com ele, na rua, essa história. Aí ela, minha filha, eu estou atrasado do trabalho e tal, me procura logo mais lá na instituição que a gente conversa. Mas eu preciso falar com você agora. Minha filha, eu estou atrasado, não estou que eu preciso. E foi andando e tal. Quando ele virou, ele olhou para ela virou para ele e falou assim, eu não acredito mais em você. Falou para ele, eu não acredito mais em você. E aquilo chocou. O Chico recebeu aquele impacto vibratório, né? Passou o dia todo ali e tal, muito constrangido, muito angustiado, aquele negócio todo. Aí quando foi mais tarde na instituição, o Emmanuel, que era o espírito que trabalhava, o detentor amigo dele e tal, aí, como se já não soubesse também, faz maldade também, né? Virou para ele e falou assim, Chico, estou te tocando assim, muito angustiado, você passou o dia muito entristecido, o que houve? Por que está no comércio? O que houve e tal? Aí o Chico na rua, que situação, fui. Tem o senhor que está fazendo na terra? O senhor acha que é carro? Eu sou o senhor, mas não estou. Não. Aí o Chico virou para o Emmanuel, contou a história e no final falou. E ela ainda virou para mim, Chico, quando eu olhei, falou que não acreditava mais em mim. E o Emmanuel olhou ali, deu uma gargalhada, né? Que não dá, olha. O Chico, meu Deus, ela falou que não acredita mais em você, graças a Deus. Graças a Deus que ela não acredita em você. Porque não é em você que ela tem que acreditar, é no Cristo, é em Jesus. Que ela tem que depositar as crenças, que ela tem que depositar a certeza dela. Porque todos somos seres falíveis. Todos nós somos. Cada um a seu nível. Deus nos ajude. Vamos agora para o nosso passe.
amigo, nosso companheiro, esse irmão tão querido de todas as nossas vidas. Aqui estivemos, estamos, durante essa hora, ouvindo Jesus atentamente, as observações de cada companheiro, de cada irmão, sobre um momento magnífico que tu nos ensinaste a orar, Jesus, o Pai Nosso, como espíritos imperfeitos, ainda tão comprometidos com o passado. Tu nos envias, Senhor, o poema mais lindo que é a oração. Já iniciando, Jesus, com tanta humildade, dizendo para nós: Pai nosso, que estás no céu, se colocando na condição de irmão, nosso, pela caminhada evolutiva chegando à perfeição, com o Espírito, merecendo ser o arquiteto do nosso valor. Que consolo, Jesus. Nós aqui estamos, ainda com tanta ignorância espiritual, no segundo degrau da escala evolutiva. Mas já estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprendermos mais e mais a prática do bem, do amor no seu sentido mais profundo, do perdão, da compreensão, da conquista das virtudes, Senhor, que tu desceste do Pai das Luzes só fez, para nos mostrar o roteiro seguro que nos levará à felicidade plena, Senhor. Mas que alegria de estarmos aqui, nessa casa de tanta paz, entre irmãos tão queridos, bebendo dessa água viva do Teu amor, Senhor. Tantas elucidações, os irmãos, cada um, se posicionando. Mas para chegarmos a um denominador comum, Senhor, que somos e que no mal, com ignorância, Senhor, aqui estamos, pedindo a Sua graça, que nos ilumine, que nos ampare, que nos fortaleça nos momentos das quedas, porque nós somos Espíritos Santos, a caminho da luz. Isso é essa paz, a esses irmãos tão queridos, que amamos estar aqui, Senhor. Sentimos a extensão do amor. Nos abençoe, nos fortaleça nos momentos de desafio, Senhor. Para que possamos, quando chegar o nosso momento, termos merecimento de continuar